Bom dia, boa tarde, boa noite, Benino Nordeste Paulista, Fernando Baioco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um de nossos episódios para a gente falar sobre networking, falar sobre BNI, conhecer um pouquinho os empresários que fazem parte dessa regional, são a responsabilidade pelo sucesso dela, pelo crescimento, pelos resultados. E a gente está recebendo aqui, ela tem 3 anos e meio, quase 4 anos já de BNI. Ó, ela faz umas coisas, gordinho gosta, viu? Nossa Senhora! Ela forneceu para a gente um treinamento de liderança. Infelizmente, eu cometi o erro de já estar de regime. Ah, que não. sacanagem. Não, foi muito difícil. Você sofreu, né? Sofri. Carol, seja muito bem-vinda ao obrigada. Nosso podcast. Vamos bater um papo aqui, conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada, Baioco. Ah, que bom. Me fala. Falo. O que você quer saber? Labor Coffee. Bora. O que é? De onde veio a ideia? O que fornece? Como é que é? Conta para nós. Como? Eu conheço, mas com eles não. Exatamente. Muita gente ainda não conhece. Então eu brinco que tem muito campo a explorar ainda, né, Baioco? Bom, a Labor Coffee, gente, eu falo que é a minha filha adotiva, né? Porque quando eu entrei no BNI há quase 4 anos, eu tinha uma cafeteria na garagem da minha casa, né? Que eu abri durante a pandemia. Então, uma cafeteria pequena, né? Era literalmente na garagem da minha casa e que eu tentei ali um formato novo para a Franca, devido à pandemia na época, que era uma cafeteria to go. Você passava, pegava e levava o café. Legal. Então, era a única em Franca. Depois abriram outros, todos fecharam, porque a pandemia acabou. E a gente teve sede do presencial, né? Mas eu abri mesmo como algo provisório ali, né? Então, era tudo muito prático, né? Se passava, pegava e levava. Então, assim, comecei a minha jornada aí nesse mundo dos cafés. E quando eu entrei no BNI há quase 4 anos, eu tinha essa cafeteria. Né? Conforme as coisas foram voltando presencial, eu comecei a pegar eventos, que eu fazia coffee break em eventos. Então, eu entrei no BNI para isso. Para servir o coffee break da reunião e tudo, né? E depois de 1 ano e pouco que eu estava dentro do BNI, eu tinha muito dentro de mim aquela vontade de expandir, né? Porque algo ali na minha garagem, pequeno nesse formato to go, era mesmo provisório, né? A gente já tinha um planejamento, eu e o Pedro, meu marido / meu sócio, né? Da gente expandir. E foi quando eu liguei para o Matheus, né? Matheus da Mudari, nosso embaixador, quem trouxe o BNI para Franca, que a gente já tinha ali uma conexão, né? Já era uma pessoa que eu tinha já desenvolvido uma amizade. Então, eu liguei para ele, né? Um dia eu liguei para ele e falei, Matheus, eu tô querendo expandir, né? E tudo, ele tem imobiliário. Então, eu falei, você me ajuda a encontrar um ponto e tal. Então, a minha ideia era começar do zero, né? Entre aspas, um lugar ali, encontrar, reformar e tudo. E assim ele fez, me mostrou vários pontos em Franca, a gente analisando e pensando bem. Nesse meio tempo, as antigas donas da Labor Coffee ligaram pro Matheus, uma delas, que o Matheus super bem relacionado, né? Ligaram para ele. Conhece ninguém. Ligaram para ele e falaram, Matheus, nós estamos vendendo a Labor Coffee. Se você souber de alguém que tem interesse, você me fala. E aí, um dia eu tava lá na reunião bonitinha, né? Quinta-feira de manhã, o Matheus me chamou no canto e falou assim, Carol, você tá querendo expandir, a gente tá procurando um ponto e tudo, mas talvez eu tenha uma oportunidade diferente, que você não tá pensando, mas que talvez seja uma boa oportunidade. Falei, lá vem, né? O que é? Aí ele falou, as meninas, eu conhecia as donas da Labor Coffee, inclusive a gente tinha um núcleo de cafeterias na época da CIF juntas, então, assim, pensa bem. Eu conhecia elas me conheciam, mas você não sai falando pra qualquer pessoa que você quer comprar um negócio ou que você tá vendendo seu negócio. Você não tem aí com um megafone falando, estou vendendo. Né? Então, assim, foi realmente, né, essa ponte que o Matheus fez. Porque aí ele falou comigo, eu falei, bom, não custa nada eu entender, né, quanto que elas estão pedindo, como que tá, não sei o quê. E aí o Matheus fez essa ponte, fui lá, marcamos uma reunião, foram várias reuniões, conversamos bastante sobre tudo. Então, compramos a Labor Coffee, eu e o Pedro, isso em 2023. Né? Tá lá onde tá hoje. Onde é hoje. Então, assim, saí da garagem da minha casa para uma cafeteria enorme na Paulo VI e tudo. Então, assim, eu brinco, eu dei um pulo, né? Um salto tão grande nessa questão que nem eu acredito ainda hoje. Até hoje não acredito, porque foi um desafio muito grande mesmo, sair de uma cafeteria pequena. Eu tinha uma funcionária só, era tudo ainda muito, muito pequeno mesmo. Até a minha cabeça era muito pequena. Tinha outra visão, né? Não, jamais imaginei, né, que eu fosse ter essa coragem e tudo. Então, assim, minha filha adotiva, né? Não fundei a Labor Coffee, adotei a Labor Coffee por conta de uma conexão
Mas no que final, veio de dentro do BNI. não foi assim, no final, você estava procurando expandir. Tava. Você já queria expandir. Tudo bem que talvez não fosse o primeiro pensamento. Tão assim, né? Eu vou mais um pouquinho aqui. Exato, devagarzinho. Isso. Mas, de fato, é isso mesmo, Baiuco, porque assim, o que eu sinto, né, que o BNI fez na minha vida até hoje, que é de mais significativo, porque são muitas transformações, mas eu acho que o que mais contribuiu para mim, né, para mim, Carol, foi esse empoderamento, né? Eu acho que quando eu entrei no BNI há quase 4 anos, parece que eu estava brincando de ter uma cafeteria na minha casa, né? Assim, era como se fosse ali uma... Sei lá, apesar de eu já ser casada, ter filho, na época eu já tinha minha primeira filha, mas eu ainda me sentia muito imatura como empresária, como empreendedora e tudo. E o BNI me transformou nesse sentido. Então, a segurança que eu tive de encarar um desafio desse, né? Enfim, de expandir de uma forma... Já pulei vários degraus ali. Foi o BNI mesmo que me acompanhou nessa trajetória. Te deu esse apoio, não só pela né? conexão do Matheus, mas por todo o resto. Você sabe, ali você tem ali os empresários que te apoiam, né? Não, e não só isso. Quando eu abri essa cafeteria na minha casa, era pandemia e tudo, eu lembro que eu procurei um escritório de contabilidade online, desses que cobram uma mensalidade de R$50 por mês, e assim foi. Aí entrei no BNI, bum, a cabeça explode. Né? Fiz conexões, obviamente hoje meu escritório de contabilidade é de um membro do BNI, que é, né, o David da Clara, e eles me acompanham desde então e eles planejaram comigo essa expansão. Então pensa a confiança que eu tinha em mim mesma, muito maior, de poder dar um passo como esse, porque tinha todo um apoio ali atrás, né? Que o BNI me proporcionou. Então, assim surgiu a Labor Coffee na minha vida, né? Não teria a Labor Coffee se não fosse o BNI. E já se foram, então, aí 2 anos e meio que eu tenho a Labor Coffee. Então, eu costumo falar que eu conto do zero. Eu falo como se a Labor Coffee tivesse surgido ali em junho de 2023. Porque o que teve antes já foi, não tive participação nisso, eu digo. Então, assim, são 2 anos e meio de uma empresa nova para mim, né? E como se fosse uma empresa nova no mercado também, porque a gente reformulou algumas coisas, a gente trouxe muita novidade, muita energia ali para a empresa e tudo, né? Então, ainda é um bebê, se for ver. 2 anos e meio ainda é muito pouco. Ainda estamos engatinhando com a Labor Coffee. Mas, hoje a Labor Coffee A gente fala Labor Coffee, gente, porque a gente dá um toquezinho... Mineiro, eu falo, né? O correto seria Labor Coffee. Não, mas para não soar também muito, né? Vai perder Labor Coffee. Vai perder ali a identidade, né? Estamos no Brasil, né? Estamos aqui quase em Minas. Então, assim, é labor, né? De trabalho, coffee de café. Mas não é só uma cafeteria, né? A gente tem, de fato, essa proposta do trabalho. Então, ali temos um espaço, a gente chama de espaço business, que é praticamente um coworking, né? Que o pessoal vai para trabalhar, você já trabalhou de lá e tudo. Então, é um ambiente muito aconchegante, muito tranquilo para isso. Para as pessoas se sentirem confortáveis. As pessoas se sentirem confortáveis de estar ali trabalhando por um tempo, né? Não é aquela coisa que você sentou, igual a gente vai muitas vezes em restaurante, tudo. Você senta, o garçom já vem, já quer anotar o pedido e quer liberar a mesa pro próximo, né? Tem que rodar, né? É, óbvio, porque o modelo de negócio, né, daquele restaurante exige isso. O nosso modelo de negócio, a gente estruturou de uma forma... Primeiro porque a casa lá é muito grande, tem muito espaço. Espaço lá não é problema, mesa lá não é problema. Então, assim, a gente conseguiu montar um modelo de negócio que permite isso, né? Que a gente tenha clientes que vão ali com calma. Tem cliente que vai todos os dias. Eu não imaginei que eu fosse ter uma cafeteria algum dia com clientes tão fiéis. Porque como o nosso modelo de negócio, nossa proposta é diferente de uma cafeteria comum que você vai a lazer. Por exemplo, eu, Carol, como pessoa que sempre amei café. Cada semana eu ia numa cafeteria diferente, porque eu queria experimentar coisas diferentes. Então, eu não imaginava uma fidelização de cliente tão grande assim, né? Mas, como são clientes que vão a trabalho, que já se sentem confortáveis e que a proposta ali é para isso mesmo, a gente conseguiu ter aí uma fidelização bem bacana dos clientes que vão todo dia, ou que vão 2 vezes, 3 vezes na semana, que passam o dia trabalhando lá. Né? Tem reuniões, levam outros clientes, parceiros. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: o nosso ticket médio ali, é claro que é um pouco mais baixo do que cafeterias comuns que o pessoal vai a lazer. Porque quando a gente sai a lazer, a gente está disposto a gastar. Exatamente. Né? Claro que a gente também recebe pessoas a lazer. Inclusive agora, nessa época de fim de ano, é confraternização, temos já aniversários, vamos fazer um casamento agora lá na cafeteria esse mês. Vai ser um domingo de manhã, um cafezão da manhã super legal. Então, claro que a gente faz, né? Também eventos pessoais e tudo. E recebemos clientes comuns também que vão tomar um cafezinho com os amigos ali.
Mas o nosso foco está mais nesse público de trabalho mesmo. Então, eles consomem, ele tem um ticket médio menor, mas são clientes fiéis e muitas recorrentes. E muitas vezes, né, o cliente que foi hoje tomou uma água, um cafezinho, vai voltar amanhã com a equipe toda de 10 pessoas e consumir mais. Pô, tive lá, o Laborcoff foi muito bom, um lugar super gostoso. Aqui dá para fazer uma reunião com os meus representantes. Tem representante agora vindo de lá de cá, vou fazer lá. A gente recebe muita gente de outras cidades, né, igual representantes, vendedores, né, que não, assim, não encontram muito outro lugar em Franca para esse tipo de proposta. E aí é aí que entra o BNI de novo, porque para nós faz muito sentido essa questão da indicação da referência. Total. Né? Porque, assim, como a gente tem essa possibilidade de fidelizar o cliente ser algo um pouco mais constante, uma referência que vem já quente, que a pessoa vai, já tem uma boa experiência, aí da nossa parte, fidelizar aquele cliente já é muito fácil, né? Simples, então, o BNI faz muito sentido, tanto por isso quanto pela parte dos eventos também, né? Sim. Dos coffee breaks que a gente faz em que eventos. Que é o foco principal ali para você. Começou com o coffee break. Com o coffee break. Então tá junto com empresas, faz tudo sentido, Exatamente. né? Eu antes de ter o teu estúdio, né, eu ia bastante lá no Isso. Coffee, né? Então era qualquer reunião, eu pingava lá para trabalhar lá, né? Isso. E vi, vai mexe, encontrava um membro. Não, né? todos os dias. Tem sempre membro lá. Acho que eu não passo um dia sem receber. Não, é verdade, gente. Porque, assim, na BNI são vários grupos em Franca. Sim. Muita gente não tem escritório. Ou mesmo que tenha, né? Marca 1 a 1 ali, tudo, leva os clientes ali e tal. Então, nossa, e isso é verdade. Desde que eu entrei no BNI há 3 anos e meio, eu nunca passei uma semana sem agradecer o NF, né? Sem ter um faturamento ali. E não existiu uma semana, falhou uma semana. Então, é muito recorrente mesmo. É constante, né? É constante. É bom que esse contato é o que importa, né? De você estar ali sempre em contato com o pessoal. E você tem realmente um ambiente super gostoso. Tranquilo, uma muito música tranquilo. bem tranquila, bem suave. Né? A parte de cima, então, é imensa, né? Isso, então, tem muito espaço. A parte do café lá em cima tem. A gente fez uma... Então, hoje vai ter RI de novo lá? Vai. Hoje então, vai. Vai ter a reunião informativa, a gente está usando lá também. Exatamente. Então, é um ambiente super gostoso mesmo, assim, para poder estar se conectando e estar trabalhando mesmo, né? Sentar lá, colocar o computador e tem trabalhar. acontecido uma coisa engraçada também que eu reparei. Essa semana aconteceu isso, que tem um cliente que... Foi um cliente novo lá, sei lá, na segunda. Na quarta ele voltou, na quinta ele voltou, na sexta ele voltou. A trabalho, né? Aí depois até um amigo dele que foi se reunir com ele postou no story, marcou a gente brincando, falando novo escritório do fulano, né? Porque de certo ele falou que tava lá todos os dias. E aí no sábado, ele voltou lá de manhã com a família inteira. Ele levou a esposa, o irmão com a cunhada, o pai e a mãe. Aí tinha uma mesa com 10 pessoas. Por isso que eu te falo, o cliente que durante a semana às vezes consumiu uma água e um cafezinho, em algum momento ele vai voltar com mais pessoas. E aí no sábado de manhã eu brinquei que metade do faturamento do sábado de manhã foi ele que levou, né, as pessoas. Então, olha que bacana, porque aí no sábado já é o público que vai mais a lazer mesmo, né? Sábado o pessoal tá mais livre. Então, a mesma pessoa que vai durante a semana a trabalho volta no sábado com a família para consumir a lazer. Lá, assim, dentro lá do Laborcoff, você tem vários tipos de cafés também, né? Temos. Isso. Nós somos uma cafeteria especializada em cafés especiais. Isso é muito importante de falar, né? Porque, de fato, esse é o nosso foco também. Estamos aqui na Alta Mogiana, que é uma região riquíssima em cafés, né? A gente exporta os bons cafés para o mundo inteiro. Então, lá somos especializados em cafés especiais. E quando a gente fala café especial, muita gente ainda não conhece, não entende. Parece que é um termo bonitinho que a gente inventou. Gourmet. Não é uma classificação oficial, né? O café especial, ele tá no topo da classificação. Lá embaixo tá o tradicional, que é aquele café de mercado que a gente compra, né? O do dia a dia. Pretão, né? Muito escuro, que o brasileiro gosta, cafezão forte, tradicional. Então, o café especial, na questão de qualidade, é o melhor que existe, né? Que existe todo um processo de produção muito rígido, rígido no sentido de controle, né? Sim. Desde da altitude, influencia, a forma como você planta, a forma como você colhe, a forma como você seca o café, né? Então, a nossa proposta com a Laborcoff é realmente oferecer ali os melhores cafés que nós temos. A gente foca mais na nossa região para a gente poder prestigiar os produtores daqui, mas a gente tem cafés de outras regiões também. E nós temos o nosso café, nós temos a nossa marca Laborcoff de café, né? Então, nós temos o nosso café da casa. A gente compra do nosso produtor o café verde, né? Todo comecinho de ano a gente já compra saca para o ano inteiro. E a gente torra. Então, toda semana a gente faz a torra desse café. Ali você faz na semana. A gente tem uma torrefação parceira aqui em Franca. Ainda não temos o nosso, né? Quem sabe num futuro próximo a gente montar a nossa torrefação. Mas a gente compra o café verde
Já desenvolvemos o perfil de torre em parceria com essa torrefação. Legal. E aí, toda semana, a gente recebe aí o nosso café. Então, todas as vezes que vocês vão na Labor Coffee, é café muito fresco, porque é da semana mesmo. Da semana mesmo. E quem gosta de café especial sabe o quanto faz diferença, né? O café ser fresco. E a gente tá muito privilegiado nesse sentido, porque sai da fazenda, gente, o café verde, em 10 minutos tá na torrefação, em 10 minutos tá na cafeteria. Agora, você pensa o pessoal de São Paulo, capital. Não é assim, Não é gente. Eles tão têm que ter fácil. toda uma organização para pedir com muita antecedência, né, por conta do frete, que vai demorar dias para chegar e tudo. Claro que em São Paulo tem boas torrefações, mas os produtores estão todos aqui. Estão todos aqui. Né? Então, aqui ou em outras regiões, né? Então, nós estamos aí no céu em relação a isso, né? Estamos muito bem localizados. Então, lá na né? cafeteria, a gente oferece aí todo um serviço diferente em relação a isso, que a gente apresenta os cafés e tem diferentes métodos, porque o método que a gente escolhe para tomar o café também faz diferença. O café é muito complexo. Não é só passar. Não, de forma alguma. Põe o pó lá, dá 3 Não, e colheres. se eu for água ficar e- falando aqui disso, eu vou ficar até amanhã, porque são muitas possibilidades. É verdade, o café é mais complexo que vinho, assim, é que nós, né, os brasileiros ainda, a gente ainda precisa aprender muito a valorizar essa questão do café, porque a gente valoriza um bom vinho, a gente agora tá na vibe de valorizar uma boa cerveja e tudo, Sim. ir para cervejas artesanais, tudo, e o café continua lá falando, Café. não, eu quero cafezão preto mesmo, aquele lá do mercado, que No tem copo tudo... americano, Tem copo tudo... americano. Não, copo americano pode ser, não tem problema nenhum. Mas essa questão do café, né, que a gente fala do tradicional, de não ser mesmo de muita qualidade, porque tem outras coisas misturadas ali no meio. entendi. Por lei é permitido, né, Ah. ter ali uma porcentagem de impurezas, né, no café que a gente compra. O café especial não, ele é café puro. Se você for lá na Café, cafeteria, eu vou café. te mostrar o grão na minha mão, vou moer na hora. E você vai tomar o café puro de melhor qualidade mesmo, do mundo, né? Um dos melhores, a nossa região é uma das melhores do mundo, né? Muito bom, muito bom. Lá tem a parte também de comidas, tem algumas comidas especiais, né? Temos. Diferentes. Nosso cardápio é bem assim, eu falo que ele é bem variado, né? Temos muitas opções de Várias opções vezes salgadas, várias vezes doces. eu já almocei lá. Isso que eu ia te falar, porque assim, claro que a gente não tem almoço de arroz e feijão, né? Mas nós temos ali algumas opções, né, de tapiocas, crepiocas, omeletes, temos sanduíches que são muito gostosos, que dá maravilhosos. para ser uma refeição mesmo. E assim, como a gente abre o dia todo, né, das 8 às 19, então a ideia é essa mesmo, de poder pegar todo o período ali do dia todo, né? Então, tem gente que vai trabalhar e fica o dia inteiro, consegue tomar um cafezinho de manhã, depois come uma tapioca ali no almoço, depois come alguma coisinha à tarde, então a gente consegue oferecer esse leque ali de produtos no nosso cardápio, de itens ali que é bem variado. É bem gostoso mesmo, bem gostoso. Bom, indo para a parte mais do coffee break mesmo, né? Você falou que foi onde você começou lá atrás. Exatamente. Que era o foco, né? E hoje aí com a Labor Coffee, você conseguiu ter uma estrutura para atender mais? Como é que foi? Com certeza, com certeza. A gente tem, nessa parte de coffee break, duas opções aí, digamos, né? Que seria fazer os eventos dentro da Labor Coffee, porque a gente tem os espaços para isso, Sim. e servir o coffee break ali, ou servir fora da Labor Coffee, né? Nas empresas, salões de festa, né? Que o pessoal faz reuniões aí e tudo. Aonde for, a gente faz fora, né? Então, com certeza, hoje eu tenho uma estrutura muito maior, né? Fiz já eventos grandes aí, 400, 500 pessoas. 350 empresários. Do BNI foi mesmo, treinamento recente, né? Foi. Nós fizemos uma vez também o Fórum da Mulher Empreendedora aqui de Franca, que é super conhecido, que tem todo ano, que foram 500 mulheres, né? Que foi a minha primeira experiência com um evento tão grande assim, né? Lembro do frio na barriga e tudo, mas correu tudo super bem. Então, assim, eu faço evento de 5 pessoas, se quiser uma reuniãozinha de 5, até 500. O máximo que eu fiz hoje foi 500, até hoje foram 500. Então, pode ser lá dentro da cafeteria, pode ser fora, né? Eu falo muito do coffee break, porque o nosso foco está mesmo nessa questão de eventos corporativos. Mas tem os eventos pessoais também, igual estou falando, já fizemos casamento, vamos fazer um dentro da cafeteria agora em novembro. Pode ser fora, então, sei lá, o noivo e a noiva fecharam, tudo bonitinho. O salão e tudo vai ter o buffet. Ah, mas eu quero servir um café 4 horas da manhã, a hora que estiver acabando, já teve caso. Então, a gente serve, né? A gente faz. Hoje eu tenho uma estrutura que eu consigo atender mesmo eventos grandes, né? Independente do local, do horário e tudo, a gente tem essa opção. E os cardápios, né, de eventos são muito variados também. Eu tenho feito muito, tipo coquetel, assim, coquetelzinho, sabe? Sei. Porque dependendo do horário, né, do evento, se for ali pro fim da tarde, noite, um cardápio de coquetel cai muito bem. Então, dentro ali da cafeteria, a gente tem feito demais.
O pessoal faz a reunião, assim que termina a gente faz o coquetel. Aí já é um cardápio diferente, com finger foods, a gente já dá uma elaborada no cardápio, tábua de frios, dá pra servir ali um frisante, né? É um negócio diferente por causa do horário, né? Tem que adequar ali, né? Exatamente. Então não é só coffee no sentido de ser café, né? Pode ser um cardápio, assim, igual eu falei, não é almoço, não é janta, no sentido de ser arroz, feijão, macarrão, mas a gente consegue adaptar o cardápio para o horário ali, para a necessidade do evento, tranquilamente. Isso que é gostoso, né? Lá na RI mesmo, né? A reunião informativa que a gente fez lá. Isso, que foi terça passada. Que vai ser agora hoje também, Isso. né? Você chegou lá e tinha uma alimentação diferente do que você pensa como coffee, né? Isso, exato. No coffee break você fala assim, vai ter um pão de queijo, um bolo, um salgadinho ali, uma esfirrinha, uma coisa assim. Né? Não, chegou lá, tinha lá... a gente fala que é mais parruda, né? Ela mais... Uma coisa que dá uma sustância maior, né? Ela mais estruturada, né? Isso, porque esse horário da noite também o pessoal tá com mais fome, né, gente? Às vezes saíram do trabalho, então reuniões que são à noite, a gente tem que pensar nisso. Aí todo esse cálculo das quantidades e tudo, eu converso demais com o cliente, tava te falando agora, né? Antes da gente entrar aqui, hoje eu recebi muitas ligações de gente querendo fazer confraternização de fim de ano. Graças a Deus, agora é a fase boa para isso. É agora que e tudo é muito personalizado, gente. Tem que conversar, porque eu preciso entender o horário, preciso entender o número de pessoas, se as pessoas vão ficar em pé, se vão ficar sentadas. Tudo isso influencia. Porque quando fica em pé, tem que ser algo bem finger food mesmo. Agora, se a pessoa quiser uma confraternização que ela vai montar uma mesa posse e tudo, que o pessoal vai ficar sentado, aí o pessoal come mais também. Porque pega o pratinho, leva para a mesa, então as quantidades, tudo isso, né? Agora que eu tenho um tempo de experiência, eu consigo ter uma noção muito boa. No começo, eu sempre pecava pelo excesso, que eu falava, não pode acabar, gente, pelo amor de Deus, não pode acabar essas quantidades. Então, sobrava muita coisa nos eventos, tinha muita sobra. Hoje em dia, eu já fui ajustando, fui pegando um jeito, hoje eu já tenho uma noção ali das quantidades e corre tudo bem, né? Nada como a experiência, exatamente, né, gente? Você falou, né? O pessoal que fica de pé, ele pega o finger food, ele vai estar mais conectado ali e fica mais difícil de pegar volume, né? Exato. Aí ele vai conversando, ele bate um rapidinho, papo, ele come uma coisa, come pega menos. Aí fica na mão, ali fica difícil, é meio incômodo, então ele até se desmotiva ele a ficar comendo. Exato. Ele pode pousar o prato ali, aí... E evento pessoal, eu falo que... Gente, é 3 vezes mais as quantidades, porque um coffee break rapidinho de meia hora... É uma coisa. Um evento pessoal, por exemplo, sei lá, chá de bebê, a gente já fez vários lá na cafeteria. Você fica 4 horas à disposição ali pra comer. Gente, você fala sério, quando você vai num chá de bebê, no aniversário de criança, você vai pra quê? Pra comer. Então aí as quantidades é 3, 4 vezes mais. Aí claro que o valor também é um pouco acima do que seria o coffee break. Né? Mas tudo isso eu converso com o cliente, porque eu preciso, obviamente, explicar para ele demonstrar, né? Enfim, todo o nosso diferencial, agregar o valor ali por ser Labor Coffee da qualidade dos itens e tudo, né? Porque cada evento é um evento, não adianta. As propostas são diferentes, né? É isso mesmo. Não, legal. E, bom, você comentou, né, e começou falando exatamente da experiência sua, né, junto aos empresários, ao BNI, né? E aí, você falou quase 4 anos atrás, né? E você começou em casa, tudo mais. Antes de você migrar para a Labor, né? Vamos por 2 fases, né? Então, você tem a fase que você falou, era na garagem da sua casa, né? E depois a fase da Labor, né? Então, cada uma delas, nessa fase inicial, né? O que foi importante para você ali, essa conexão com os empresários, né? O próprio BNI, né? O que aquilo ali falou, olha, o que me impactou? Falando, isso aqui Isso aqui é para mim. É para mim, mas mais do que é para mim. Isso aqui é o que me impactou positivamente, né? Certo. Né? Eu lembro, no meu primeiro ano, quando eu renovei, eu entrei em julho. Minha primeira renovação, quando fez 1 ano que eu estava no BNI, eu estava em negociação já para comprar a Labor Coffee. Né? Então, assim, foi rápido. Foi rápido. Pensa bem, foi muito rápido. Porque aí... Olhando para trás agora, senhora, porque aí, quando eu fui renovar... eu lembro que aí, na época, eu fiz é PSM que fala quando renova o primeiro ano? Não sei se é PSM. A gente usa uma PSM de renovante. Né? De renovante. Eu lembro que teve. E eu lembro que a gente fez uma dinâmica, né? Que a gente pegou um papel assim, aí metade da folha a gente tinha que escrever algumas coisas de como a gente era quando entrou. Foi a Ju ou fui eu? Que eu acho que foi a Ju. A Ju, né? Eu acho que eu nunca fiz nenhum PSM com você. Acho que, se não me engano, foi sim. Você escapou dessa? Você escapou dessa? Escapei dessa. Escapou, foi difícil, viu? É difícil alguém não tenha passado. Só os mais novinhos agora. A minha memória agora. Também tá meio falha, tá? Pode ser que eu esteja enganada.
Não, mas o do renovante nessa época eu acho que era mesmo. Não, eu lembro que foi sim. E aí, porque aí ela propôs isso, a gente pegar uma folha sulfite, né, partir no meio assim, fazer um risquinho no meio, então de cá era pra colocar, né, aí ela foi guiando a gente pra escrever como era a gente há um ano atrás e hoje, né. E eu lembro que depois, olhando pra folha, pras coisas que eu escrevi, nesse primeiro ano que me marcou muito isso, foi muito essa questão, que eu já falei, da questão do empoderamento ali, porque eu acho que eu não... Apesar de eu sempre ter sido uma pessoa extremamente responsável, muito comprometida, muito criativa. Então, claro que eu já tinha isso em mim. Mas meio que eu não acreditava tanto assim no meu potencial, a ponto de falar de boca cheia, igual eu falo hoje que eu sou empresária. Sei. Imagina. Eu tenho um café. Eu tenho um cafezinho ali. No máximo eu falava que era, sou empreendedora, eu tô empreendendo, né? Então eu lembro que no primeiro ano ali ficou muito claro para mim isso, né? Essa questão do empoderamento nesse sentido, né? De entender que... Enfim, que eu estava me tornando de fato uma empresária, né? E aí logo veio a compra da Labercoff, que aí veio com tudo, né? Então, assim, as responsabilidades, uma equipe maior, a questão dos custos também fixos muito maiores, porque antes eu estava na minha casa, de repente um aluguel na Paulo VI, entendeu? De repente, né? Do nada, assim, né? Foi muito rápido. Então, lá atrás, foi muito importante isso para mim. E sem contar o que eu já falei também da questão de não me sentir desamparada. Porque... a gente acaba conversando com empresários, amigos, né, pessoas que a gente conhece que não estão no BNI, que a gente convida para ir na reunião e tudo. E eu sempre gosto de falar muito assim, eu falo, fala a verdade, você se sente sozinho, né? Me fala a real aqui, assim, você troca ideia com outros empresários, você acha que se tiver um boré, se tiver outra pandemia, agora, do nada, como é que seria? Você sente que você tá amparado, assim, porque... Não, né? A maioria fala que não, porque a gente não sai falando, assim, né, do nosso negócio. Nossa, eu não sei como é que eu sobrevivi, eu tive sorte. Se vier outra, eu não sei o que eu faço. Então, e aí, o BNI significou isso mesmo pra mim, de pensar assim, bom, se der um boró de novo, se tiver uma pandemia, ou se eu tiver uma dificuldade muito grande ali em alguma questão, sabe? Eu não tô sozinha mais, gente. Não tô mesmo. E antes eu me sentia muito... Eu não, sei lá, primeiro que eu não conhecia muita gente. Então, vou abrir um negócio. Quem que é meu contador? Sei lá, não conheço nenhum contador. Qual contador? Vou procurar na internet, né? Na época foi assim. Então, primeiro, essa questão das conexões, de conhecer, de confiar nas empresas que vão prestar serviço para você e tudo, né? E desse amparo, assim, eu sempre falo em tudo, todas as apresentações que eu faço do BNI, eu começo falando que com os meus filhos pequenos eu tenho minha rede de apoio, que são meus pais, meus sogros e tudo. E com a minha empresa eu tenho a minha rede de apoio, que é o BNI. Então, no primeiro ano isso me pegou muito forte, né? E aí, aos poucos, isso foi se fortalecendo ainda mais, né? Porque eu acho que o primeiro ano, né, Baiocco, vocês falam muito isso nos treinamentos, todos. Gente, primeiro ano a gente só tá ali boiando, entendendo como que é o BNI. A gente começa a sentir o impacto e tudo. Mas o segundo ano é o que faz a diferença real. Pra gente ali, no desenvolvimento da gente como pessoa, como empresário, no retorno que a gente começa a ter de fato com os negócios fechados, tudo. O segundo ano, ele é o turning point ali, parece, né? Tanto que aí surgiu a Labercoff, né? Foi no segundo ano e aí, né? Pronto, né? Aí minha curva de confiança já estava mais lá em cima, então, assim, foi mais fácil para mim nesse sentido, porque aí eu entrei com uma empresa nova, entre aspas, né? Sim. Só que a Carol já não era mais novidade, a Carol as pessoas já conheciam. Já sabiam quem era a Carol, o envolvimento da Carol, né? O cuidado. Comprometimento com o grupo. Então, isso aí... só veio assim, o senhor falou, legal, cresceu, agora consegue atender até mais do que conseguia antes. Isso. Né? Mas você falou um negócio assim, que é realmente importante, né? O primeiro ano, né, você está sentindo o ambiente. E muitas vezes os empresários estão sentindo você também. Sim. Ele quer saber quem que é a Carol. Exato. Então, tem muito empresário, dos mais antigos, os que são mais desconfiados, eles falam, deixa a menina aí. Vamos ver qual é que é. Vamos ver qual dela, né? E eu lembro quando eu entrei no BNI, lá em 2017, eu fui o terceiro corretor de seguros em 6 meses na equipe. Então tem isso também, tem, né? Então, isso. Tem algumas cadeiras que já estão meio desgastadas assim, ali, né? De novo, nossa, de novo. E aí eu lembro assim que o pessoal falou isso pra mim, né? A gente, depois de uns 6 meses mais ou menos, aí o negócio já estava rodando melhor. Teve uns que falaram, não, a gente ficou esperando você sair. Quando é que você ia sair? Porque os outros 2 corretores... Fizemos um bolão de quanto tempo ia durar. Só faltou isso, entendeu?
E aí o cara falou exatamente isso. Aí a gente viu você assumir o cargo de coordenação. Isso. Você chegava cedo, você... Exato. Aí a gente viu que você não entrou para brincar. Nesse meu primeiro ano, fui convidada, né, a assumir a coordenação de eventos e tudo. E aí, nossa senhora, hoje, de novo, né, eu penso, meu Deus, porque quando teve a festa de 5 anos do Imperador, eu estava como coordenadora de eventos. Nossa senhora. E grávida do meu segundo filho e tudo. E assim, gente, mas não tenho o que falar, porque conforme a gente vai se envolvendo mais nessas funções de coordenação, aí que as coisas acontecem mesmo, Você né? vai se expondo, né? A visibilidade, a questão da confiança das pessoas no seu trabalho ali, Total. transforma, né? Então, eu fui coordenadora de eventos, aí eu ganhei meu baby, dei uma pausa dessas funções, agora eu voltei na ativa de novo, estou hoje como coordenadora de orientação final, né, no Imperador. E tá sendo uma função tão legal, Baio, que eu me surpreendi. É mesmo? A gente tem que confiar nos nossos líderes mesmo, né? Porque assim, Eles o convite veio para essa função e me surpreendeu, porque eu não imaginava. Eu imaginava que fosse algo de eventos de novo, que fosse alguma coisa em relação à comunicação. Eu sou jornalista de formação, então tenho todo esse lado já, né? Aí quando veio o convite para orientação final, eu aceitei, claro, mas eu pensei, ai gente, mas o que será que pensaram que eu tenho a ver com essa função? Mas está sendo muito bacana, porque ali na orientação final, a gente, primeiro que é uma oportunidade de eu conhecer os convidados de uma forma mais próxima. Sim. E tem rendido negócio, porque eu vendo o meu peixe ali na hora de me apresentar. Você está se apresentando, né? Teve dias já, nossa reunião de quinta de manhã, teve dias de quinta à tarde, um convidado já ir lá na Laber Coffee. Ó, vim ver se você estava aqui mesmo, se era isso mesmo, né? Vim tomar um café. Verdade. E, então, já, enfim, mas não que a gente pense, não é nisso que eu pensei. Mas que tem o retorno, tem. Sim. E aí eu entendi o porquê, né? Depois conversei muito com o Luiz Cláudio sobre isso, com a Laís e tudo. Eles falaram, Carol, você fala do BNI com brilho no olho, ao mesmo tempo em que você deixa muito claro, né, os compromissos, porque também não é só, né? Não é oba-oba. Não é oba-oba e tudo. Então, aí eu fui entender, falei, gente, é verdade, assim, essa função ali da orientação final tem que ser alguém que fale com o coração, mas que tenha essa firmeza também de passar para as pessoas a realidade do que é o BNI, né? Sim. Que a gente tem que fazer a nossa parte, senão não funciona. Você falou, né, que o membro, né, passa um ano perdido, o primeiro ano perdido. Imagina o convidado. Então, eu sempre falo assim, quando eu vou orientar alguém para falar sobre essa importância de estar acompanhando, de estar conduzindo o convidado, né, para ele entender, assim, ó, lembra quando você veio na primeira reunião. Eu sempre penso nisso. Eu ia falar isso agora. Quando você veio na primeira reunião, o que você pensou? Aí o cara fala, nossa, eu não sabia o que eu estava metendo. Falei, então o convidado está igualzinho. Exatamente. E aí você já está acostumado, já sabe o que fazer, só que aí você precisa lembrar disso. Exato, porque às vezes a gente quer também apresentar ali de uma forma objetiva demais. Tem que ser objetivo, mas também tem que ter um toque do coração, porque o que faz a gente entrar no BNI, se manter no BNI, é isso, gente. A gente está ali para ser givers, a gente está ali para se ajudar, então o lado emocional, ele está muito envolvido. Está muito envolvido. E eu ia falar disso mesmo, você deu o gatilho da primeira vez que a gente vai, eu não esqueço da minha sensação, porque a visão que eu tinha do BNI, eu já tinha sido convidada algumas vezes, inclusive, né, um amigão meu fazia parte, já tinha me convidado algumas vezes e tudo. E aí eu sempre via ele postando toda quinta de manhã. E a minha visão de fora era de um grupo de empresários, né? Mas assim, eu pensava que era uma reunião assim. Primeiro ponto, vamos lá. Eu imaginava que eu ia chegar lá e ia ter só homem. Olha a visão que a gente tem das coisas. Empresário, é um homem, não vai ter nada. Primeiro. Antigamente, né? Carol, antes, lá no iniciozinho, tinha muita mulher que vinha visitar e como tinha muito homem, a gente tinha dificuldade de trazer elas para dentro. E elas falavam, não, isso aqui é só de homem. Só de um clubinho de homens. Eu falava, enquanto vocês continuarem, vai continuar sendo que vocês não entram, né? Eu tinha essa visão, assim, nossa, deve ser só homem. Eu pensei que fosse uma coisa mais, assim, mais chata, mais, sabe, formal. Aí, beleza, cheguei lá, né, depois de muito tempo, de convites, um dia resolvi aceitar o convite. Muita insistência. E nem foi desse meu amigo, coitado, porque foi de outro membro, mas ele já tinha me trabalhado ali antes, né? Cheguei e... Primeiro que não tinham só homens, estava bem divididinho, assim, 50%, mais ou menos, já me senti mais acolhida, né? E eu falei, gente, o que é isso aqui? Uma música. Colocaram uma música pra tocar, uma música boa, uma música alta, e a galera conversa. Eu falei, não tem nada de chato nisso aqui. Segundo pensamento meu foi isso. E aí foi, né? Aí foi toda a experiência do acolhimento, eu não esqueço até hoje, eu falei pra Gi esses dias, a Gi do Jardim dos Sonhos, que ela foi a palestrante. Ela foi no dia. E a Gi é a Gi, né? Então, ela chorou durante a palestra dela e tudo. Eu falei, gente, pode chorar aqui dentro, sabe? Aí foi desconstruindo, foi desconstruindo tudo aquilo.
pronto, né? Já saí de lá com um contrato assinado, não tinha... Não tinha como. E para melhorar a cereja do bolo, para você ver como que são as coisas, o universo, Deus, a gente pode pensar da forma como a gente quiser. Quem me entrevistou foi o Felipe da Brasil Tintas, Felipe. que eu conheço desde que eu nasci. Uh-uh. A minha festa de aniversário de 1 ano foi na Brasil Tintas. Ô, louco. A minha mãe é melhor amiga da mãe dele, assim, sempre foram muito amigas desde a infância, desde a época de escola, assim. Uhum. E é isso, gente. Aí eu cheguei, Felipe, nossa, você lembra de mim e tal, não sei o que, a gente cresceu junto e tal. E tem fotos do meu aniversário na loja da Brasil Tintas, que tem um andar de cima, que geralmente a gente não vai como cliente, mas ali tem o andar de cima, minha festa de 1 ano foi lá. Não sei, gente, isso foi também um ponto positivo ali pra Sim, mim na claro. hora, porque ele me falou da experiência dele dentro do BNI e tudo, saí de lá com contrato assinado. É a credibilidade. É uma pessoa que você conhece há muito tempo, conhece a família, você sabe, né, que eles não vão se meter em encrenca, Óbvio, assim. exatamente. Mas, né, o pai do Felipe, né, o Josino, que tem a loja há tantos anos e tudo aí. E tudo isso contribuiu. Eu pensei, gente, se eles estão aqui, já fazia um tempo que o Felipe estava, que o Felipe faz muitos anos que está. Pensei, bom, acho que isso é pra mim, né? Acho que eu demorei, né, Ivan? Demorei Um tempinho, mas... e eu falo muito isso, a gente tem o nosso momento também, né, Baioco? Sim. De entrar no grupo. Não adianta, porque... Se não é o nosso momento, da gente estar comprometido ali e tudo, também não faz sentido. Tem que, Você vai se queimar, né? Exatamente. E aí, como a gente fala, né, é um ambiente onde empresários se encontram. Por mais que tenha esses momentos, vamos pôr assim, mais festivos, mais energia, ele também é um momento de apresentação de resultado, né? de seriedade. Tem ali o seu método, o seu processo, né? Então, vamos pôr assim, durante a reunião, você oscila bastante entre cada um dos pontos, né? Então, você tem que ter esse ponto de visibilidade e conexão, que é o que faz ser realmente gostoso, né? Quando fui numa festa de lançamento. O seu primeiro contato com o Eu entrei BNI. numa festa de lançamento, foi lá em Ribeirão Preto, e eu lembro até hoje, que propuseram uma dinâmica, eu falo até hoje para o Jair, né, que fez, ele propôs uma dinâmica assim, que quem trouxesse maior quantidade de cartão, ganhava um livro. Só. Eu ganhei. Você estava cheio de cartão. Tava cheio de cartão. Peguei um bando de cartão. Nossa, eu ia ganhar isso também. Minha bolsa tá cheia de cartão, então, gente. sabe? Não, assim, você pegava na hora ali. Você ia Entendi. conversando com os caras, me dá seu cartão, trocar cartão, né? Não é. E aí eu ganhei o cartão. Falei, Que nossa, bacana. fui lá na frente. O Jezão me pegou, abraçou assim, falou, gente, ó. Não é à toa que tá aqui hoje, não, né, Baioco? Parabéns. Não, ele fez passar vergonha. Ganhei o livro, fui lá todo bonito. Eu falei, pavãozão, né? Ganhei. Me achando. Eu mal sentei, ele virou e falou assim, então, o que ele acabou de fazer não foi network. Eu falei, lazarento. Não foi, não gente. Não foi, porque só pegar cartão não é. Ele não foi funciona explicar, não só pegar cartão. Não adianta nada e tal. Aí eu falei para você, nossa, que vergonha, né? Mas o quê? Me chamou a atenção do quê? De estar realmente em contato. E aí você falou, quem te entrevistou é alguém que te conhecia? Quem me entrevistou foi um empresário que teve a mesma formação que eu, que estudou na mesma faculdade, deu conexão, né? Eu estudei na USP de São Carlos, ele estudou na USP de São Carlos também. E aí, você foi formado em computação, eu sou também. Deu liga ali. E ali a conversa foi, ele explicou. Aí eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar, né? E muito mais do que negócios. Eu gosto muito do pertencimento. Sim, eu gosto de pertencer. Sempre gostei de pertencer. O faturamento, os resultados vem depois. Então, para mim, foi sempre esse pertencimento. Eu também sou muito similar em relação a isso. Eu que acho chama, que né? a gente dá um propósito, né, diferente para nossa vida, para nossa empresa. Eu acho que depois, aí que agora alguns anos que eu tenho da minha empresa, enfim, acho que a gente vai entendendo isso, né? A gente não existe só para trabalhar, talvez ganhar dinheiro, com muito custo, né? Talvez ganhar dinheiro. Não, a gente está impactando a vida das pessoas. Hoje em dia, eu valorizo muito isso em mim mesma e na minha empresa. Eu não pensava assim antes. Hoje em dia eu penso, putz, eu tenho tantos funcionários, eu tô dando dignidade para essas pessoas, né? Tô oferecendo algo em troca ali pelo trabalho deles e tudo. E assim, não tem como eu dissociar tudo que eu aprendi nesse tempo do BNI, porque a minha empresa surgiu dentro do BNI, não tem como eu dissociar mesmo, né? Então, por isso que eu falo que tudo isso o BNI me ofereceu. E eu fiquei, na pergunta que você fez lá atrás, do maior impacto ali no começo foi tudo isso que eu falei. Agora, mais recente, porque aí isso precisa de um tempo mesmo para a gente fazer uma análise. O BNI tem os seus valores lá, a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes aqui da gente começar. E todos eles são muito importantes, mas a longo prazo, entre aspas, aí, nesses quase 4 anos que eu estou dentro do BNI, acho que o valor que mais impactou na minha vida e que me transformou, porque eu não era assim antes, é a questão da atitude positiva. Positiva. Sabe por quê? Eu acho que
a gente pode muito facilmente se colocar ali num lugar de reclamar, e às vezes faz até bem mesmo, dar uma desabafada, reclamar de alguma coisa. É para isso que eu faço terapia também, eu faço análise há muitos anos, 2 vezes na semana. Então, eu falo que eu guardei esse momento para minha análise, para minha terapia ali, né? Que aí é a hora de chorar mesmo, de pôr para fora. Mas antes, no dia a dia, eu era uma pessoa, meu marido vai falar meio reclamona, sabe? Reclamona, assim, sabe? Eu tenho um senso de justiça muito grande em mim, isso vem do meu pai. Então, eu e meu pai, a gente fica muito puto com as injustiças, sabe? Com umas situações que você fala, Jesus amado, dá vontade de explodir uma bomba e tal. Mas o BNI, ele trouxe uma leveza pra minha vida em relação a isso, porque, assim, não importa, os problemas vão continuar existindo, de fato. E aí o BNI me ensinou essa questão da atitude positiva mesmo, a pensar positivo, não no sentido de ignorar o que a gente está sentindo e tudo, mas de pensar na solução e não no problema, né? Então, assim, isso me transformou, inclusive, na minha vida pessoal, né? Porque aí eu trouxe isso. Isso eu implementei dentro da minha empresa. Brinquei que esses dias para trás eu brinquei com o Pedro. Falei assim, olha, é o seguinte, vou copiar e colar os valores do BNI e os valores da Laborcop. Porque é isso, né? Lá dentro eu tenho trabalhado muito isso com a minha equipe. Gente, atitude positiva. Todo mundo aqui tá cansado, todo mundo aqui tem problemas. Mas vamos tentar pensar pelo lado bom das coisas. Então, esses dias para trás, a gente estava com uma equipe reduzida aí nesses últimos tempos, né? E as meninas que estão comigo um pouco sobrecarregadas por conta disso. E a gente sempre tentando contornar, motivar elas de alguma forma. E esses dias eu chamei uma delas, né? Brinquei e falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Sabe esses dias, tudo que a gente tá meio no corre aqui, que nós estamos desfalcados, deixa eu te mostrar um lado positivo. A comissão vai ser dividida por menos pessoas. A gente tem lá os 10%, né? Tem a comissão. Eu falei, você já parou pra pensar nisso? Aí eu brinquei com ela, peguei o faturamento da semana, mostrei pra ela o quanto seria a comissão e tudo. Porque, de fato, gente, vamos pensar positivo. É uma fase, vai passar, daqui a pouco nós vamos ter equipe completa de novo. Tudo. Mas eu tenho tentado muito, né, ser essa pessoa que tem uma atitude positiva, que pensa mais na solução do que o problema. E na minha vida pessoal. Então, meu relacionamento com meu marido, relacionamento com os meus filhos, com todo mundo. Todo mundo. Assim, eu tenho tentado, né? Não vou falar que sou 100%, que a Carol reclamando ainda às vezes habita em mim. Mas esse é um valor do BNI que transformou a minha vida mesmo pessoal, assim. Isso é muito bom. Porque os problemas têm soluções, a maioria deles. E o que não tem solução, resolvido está, né? Solucionado está. Se não tem solução... Tem um ditado que fala, né? Se você tem uma doença e tem um remédio, remediado está. Se ela não tem remédio, remediado está da mesma forma. Exato. Não tem o que fazer. Exatamente. Então tem coisas que você tem que, assim, parece meio derrotista, mas aceitar. Olha, aconteceu, né? E daqui para frente, como vamos fazer? Isso, e se falar, e partir para frente, né? E pensar em outras coisas, outros caminhos, outras questões, né? Não ficar preso naquilo. Eu acho que eu ficava muito presa naquele problema que me punha para baixo, né? E aí entrava num ciclo ali de negativismo, de ficar muito pessimista, né? Isso é péssimo, nossa senhora. Eu tô rodando para lá e para cá, né? Então eu ando muito, eu troquei o carro, porque o outro já estava com quase 120, 130 mil quilômetros. Troquei o carro faz algumas semanas, já está chegando 10 mil já, né? E aí, com esse carro eu estava dando risada até, né? Com esse carro, em 1 mês e meio eu consegui pegar uma pomba, saindo de Ribeirão Preto. Eu peguei um carcará, esses gaviãozinhos que ficam na beira da pista, e o lazarento voou para cima do carro, ainda por cima eu tentei tirar, não consegui, e agora bateu uma pedrinha no vidro e ele conseguiu rachar, né? Trincou o vidro inteiro, né? Eu tava brincando, falei, aí você aprende, né? Então, vamos pelo ver menos como eu tenho o carro, vamos trocar isso aqui e segue em frente. Sim, gente, exatamente isso. Eu vou ficar resmungando. Eu cheguei pra minha esposa e falei, bem, você não acredita, bateu uma pedrinha e rachou o vidro. Aí minha esposa, nossa, e agora? Eu falei, vamos trocar o vidro. Tem seguro pra isso. Se não tivesse seguro, se não tivesse carro. Se eu não conhecesse um corretor de seguros. Eu tô em casa, né? Já fui lá, já acionei, sexta-feira agora eu vou trocar o vidro do carro, né? É exatamente isso. Esses tempos para trás eu tive lá na Laborcop uma coisa que aconteceu, muito chata. A gente ficou sem energia 3 dias lá por questões da CPFL. Ai, que legal. 3 dias sem geladeira. Nossa Senhora. Perdi um tanto de coisa de geladeira, não. E a gente ligava, ia ver protocolo, não adiantava nada. Sabe como que eu resolvi? Um dia, isso começou no sábado de manhã. Aí na segunda, precisava abrir a cafeteria, que é desespero, pelo amor de Deus, né?
o Pedro, meu marido, andando na rua com as crianças, levando pra escola, sei lá o quê, ele viu um carro da CPFL parado, foi lá, já agarrou no cara, falou, pelo amor de Deus, você não consegue. E o cara foi e ele resolveu. Então, olha só, se eu ficasse esperando os meios formais, Não até ia hoje dar. eu devia estar sem energia lá. Enfim, foi chato mesmo, porque assim, né, claro, você ficou sem atender, então você não faturou e além disso você perdeu um tanto de coisa, a geladeira e tudo. Mas em nenhum momento desses dias eu fiquei presa nisso. Depois eu fiquei pensando assim, nossa, podia ser pior, né? Podia ter pegado fogo aqui na cafeteria. Não, podia ser Quando ter muita coisa sabe, pior. tipo, sei lá. E é isso, esse Podia é um não ter exemplo voltado. prático, podia nunca ter voltado nunca mais. Ou podia ser um caso muito grave, porque o que que era? Uma coisa muito simples. Ele foi lá, mexeu num fio, resolveu. Entendeu? Então, assim, podia ser algo mais difícil de resolver, demorar mais dias e tudo. Então, eu tenho usado isso como exemplo pra mim mesma. Às vezes eu me lembro desse caso, porque, assim, sempre pode ser pior. Sim. Se eu tô viva, se a minha cafeteria tá lá funcionando, se tá todo mundo bem, Tá ótimo. tá ok, É isso aí. sempre pode ser pior, né? Então, Tem vamos que ter- focar no lado positivo das coisas. E procurar solução. Porque se você ficar focando no lado negativo, o problema vai continuar. Exato. Você não vai ter solução, não vai resolver. Então você tem que bater. E parece algo óbvio, gente, mas é o que eu tô falando, eu não tinha essa percepção antes, entendeu? Aí eu acho que agora, claro que não é só o BNI, a gente vai amadurecendo por outros motivos, as experiências que a gente tem, né? As amizades novas, enfim. As Eu me tornei experiências que você vai mãe, ouvir, desde que me tornei mãe. Claro que meu nível de maturidade foi lá nas alturas para muita coisa. Sim. Mas é que o BNI veio junto com toda essa fase, né? Então, Tá sempre ali permeando. como que eu sempre, dissocio? né? Não tem como. Tudo que eu for te falar aqui, eu vou relacionar de alguma forma Você com o BNI, né? Faz parte da sua vida, né? Hoje faz parte da minha vida de uma forma muito natural. Eu não tenho que me esforçar para dar referência, eu não tenho que me... Assim, claro, você entendeu o esforçar, Sim, né? Não, esforçar. Claro que eu me esforço, me dedico, mas no sentido de, tipo assim, no começo eu tinha que parar, pegar o caderninho, olhar lá as referências, falar, nossa, preciso de meia hora aqui pra focar nisso, porque senão eu não vou dar referência. Hoje em dia já é natural, eu tô conversando, já dou referência uns 3, é rapidinho. Mas, e ô, Carol, tal. isso está muito vinculado ao que você começou falando lá atrás. Não, meu primeiro ano a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que está acontecendo. Precisa de um esforço maior para você, porque tem a ver muito também com a cultura, tem muito a ver com entrar na sua rotina, no seu dia a dia, e isso leva um certo tempo. E é uma coisa que assim, eu estou completando agora 9 anos, né? O Edson Caldeira lá de Ribeirão Preto está completando 10. Agora, sexta-feira a gente tem uma festa, são as festas de 10 anos do Edson, e eu vou entregar o PIN dele, esse PIN aqui, só que com 2 Swarovski. Olha só. Né? Então, ele é o único que tem. E para o próximo ganhar o PIN de 10 anos, leva mais um ano, que sou eu. Um ano. Olha só. Que eu ainda vou fazer 9 ainda em março, né? Em fevereiro. Né? E assim, é uma construção. Então, você vê o membro com 1 ano, ele já quer ter o resultado do membro que tem 4 anos. Ele quer ter o mesmo resultado que você já tem dentro do BNI. E ele não construiu nada, ele não desenvolveu nada. Aquilo não virou um estilo de vida. O pessoal tem falado muito disso. O BNI é um estilo de vida. É porque ele passa a integrar no seu dia a dia. E aí, eu olhando, eu tenho usado isso muito, inclusive, nas apresentações. Eu tenho acesso ao retorno de investimento dos membros. Eu sou o único que tem acesso. Né? Como diretor executivo da regional, eu consigo ver. Ninguém vê, só eu. Manda o meu lá. Né? Depois eu mando. Né? Você consegue ver o seu? Não, tô brincando. Só eu você. acompanho, óbvio. Mas assim, eu consigo ter uma noção de quantidade, né? Não só de valor. E aí, você vai analisar os membros que têm até 1 ano, os membros que têm até 2, até 3, e depois eu ignoro porque só vai ficando melhor. E aí a gente divide em três linhas. Membros que têm um ROI de até 5 vezes, de 5 a 20 vezes e acima de 20 vezes. E eu pego o membro com até 1 ano, se é o cara de primeiro ano ainda, né? Eu tenho 35% da regional de membros com até 1 ano estão em até 5 vezes o ROI. Depois 20 e pouco entre 5 e 20 e 40 e pouco já acima de 20. Isso com 1 ano. Com 1 ano. Com 1 ano já. Então eu tenho assim, nos extremos, né? 30 e pouco, 40 e pouco e o restante está aqui no meio. Quando eu vou para 2º ano, quando o membro renova e ele vai para o 2º ano, eu tenho 5% dos membros até 5 vezes o ROI ainda. Aqui eu tenho 20 e poucos por cento, 22% entre 5 e 20. E acima de 20 vezes, eu já tenho 70 e poucos por cento.
Olha isso, que diferença do primeiro pro segundo. É gritante. Aí quando eu vou para terceiro, já não tem mais nenhum membro com menos de 5 vezes o ROI. O céu é o limite. Entendeu? Então, assim, o retorno de investimento, ele só, se você se dedica, investe e vai atrás, ele só tem que crescer. E é a construção. Eu falei na última reunião, né? Fui lá fazer uma orientação final e já tenho ficado para entrevistar também, né? E eu falei na minha última entrevista, falei, gente, hoje em dia, graças a Deus, eu pago meu investimento anual em uma semana. Tipo assim, simples assim. É que nem eu também, eu tenho um cliente que paga a minha especialidade lá em Ribeirão Preto, que hoje tem minha assistente lá. Esse cliente veio do BNI, só ele paga o meu investimento. Então, Né? E dependendo do negócio, igual no meu caso, essa parte de eventos e tudo, que aí já é um ticket médio mais alto e tudo, cada evento que eu faço já é um valor bem significativo, que o evento tem uma margem muito boa, né? Muito maior do que a minha margem da cafeteria comum ali dos cafés, Da né? rotatividade normal. Então, assim, é isso, gente. Graças a Deus, como agora eu tenho uma recorrência muito grande de eventos que eu pego por referências de membros do BNI, em uma semana eu praticamente pago o meu investimento anual. Então o restante é lucro. Quanto que eu imaginei isso, gente? Se você já saído antes. Nem sei, não tinha, não tinha Labor Coffee. Se eu tivesse saído no primeiro ano. Nossa senhora. Se eu não tivesse renovado. É. Que foi bem na época da minha renovação que surgiu a Labor Coffee. E assim, eu falo que é toda uma construção que ainda não consolidou. Né? Então, por isso que é o que a gente repete muito, né? E nas apresentações a gente fala, né? São juros compostos. Né? Que nem juros compostos. Aí o cara fica pensando, por que é que nem juros compostos? Porque é o tempo todo, e você não precisa demandar um investimento muito grande de tempo. Você faça aquele pouquinho. Eu falo muito isso na orientação final, né? e nas entrevistas. Eu tenho falado em horas, sabe? Gente, é o seguinte, 3 horinhas na reunião ali. Vamos lá, 3 horinhas. Pra você ir na reunião, ao fim, vai né? dar 7 às 10, vamos pôr, 3 horinhas. Você precisa fazer pelo menos 1 a 1 na semana. Você quer fazer o básico? O básico é 1 a 1 na semana, mais 1 horinha, 4. Mais 1 horinha de unidade de educação. Estude. 5 horas na semana. Você não tem 5 horas na Dilui semana isso. para você conseguir, assim, de fato, alavancar sua empresa e tudo. Então, assim, se a gente põe no papel, de fato, e o investimento anual que a gente faz também, se a gente for dividir ali por semana, né, quanto que dá, não fiz essa conta, mas assim, muito pouco, né? Muito pouco. O retorno só que ele tem que aprender, ele tem que seguir, ele tem que desenvolver. Como tudo. Aí eu uso a analogia da academia. Não adianta você pagar a academia e não ir na academia. Não adianta nada. Você não vai ter nenhum resultado, 0 resultado. No BNI, talvez se você pagar e não fizer nada, você ainda tem um resultadinho. Talvez você tenha um resultado. Sabe que o Carol falou exatamente isso? Ele falou assim, ó, o BNI, a metodologia funciona tanto, que até se você não fizer nada, tem chance de dar certo. Tem chance. Eu já vi dar certo. Porque, assim, pelo menos a gente vai tentar te indicar, a gente vai te te dar essa ajudar. chance, a gente vai te dar essa oportunidade. Se vai vingar ou não é uma questão sua. Mas a gente, como membro, como a gente tá junto, a gente vai te dar uma chance. Exato. Então, a gente quer que você cresça também. Quer te mostrar como é que faz para fazer. E aí eu tenho perguntado muito nas entrevistas, o pessoal fala assim, você é doido? Eu tô falando, tipo, que tipo de animal você gosta, né? Eu falo assim, né? Você já fez alguma arte marcial? Eu nunca fiz nenhuma Você nunca fez uma arte marcial? Eu pergunto assim, você já fez alguma arte marcial? Se o cara fala, né, o entrevistado, a moça, não, já. Eu viro e falo, é que nem quando você fez. Você era melhor no primeiro dia? Não, você era faixa branca. Você estava aprendendo. Você não sabia nem o que o professor estava falando, porque aquelas línguas estranhas, fala assim, né? Os termos, né? Se fez judô, você não sabe o que eu estou falando, porque você não sabe. Né? Que nem eu, quando comecei a fazer, eu lembro até hoje, eu era moleque. Assim, eu tinha, acho que 11, 10 anos. Eu fui na escola de inglês. E aí eu saí da aula e falei assim pro meu pai, assim, ô pai, a professora fica o tempo todo falando não. Aí meu pai, não. Ela falava, não. Agora, né? Não. Tipo, agora vocês vão fazer isso. E ele fica falando não. Então, tipo assim, nem o inglês eu sabia. Sim. Então, com o passar do tempo, com o passar do tempo, você vai aprendendo os golpes. Eu falo que nem uma arte marcial. Aí o cara fala, Só que se você parar logo em seguida, você vai continuar faixa branca. Não vai adiantar você querer ser um faixa preta. Você entendeu? Sim. Entendi. Falei, então é constância. É investimento de tempo, sim, mas você vai definir o quanto. Exato. E aí, Quanto mais você se dedicar, mais resultado você vai ter. Como tudo na vida. Exatamente. É que, infelizmente, hoje, os empresários mais jovens,
Eles já estão nesse momento que eles querem ter um resultado bom. Mas sabe por quê? Eu acho que as redes sociais contribuíram muito pra gente ter essa visão de uma coisa mais imediata e de que é muito fácil ganhar dinheiro, porque tem gente que tá fazendo TikTok e tá ganhando milhões. Né? Eu acho que, nossa, e a gente se compara e a gente se cobra muito por não estar naquele lugar, né? É difícil. Eu acho que para os mais novos, aí não vou me incluir nessa geração, mas acho que a galera mais nova que está chegando aí 17, 20 anos ali, né, que pode ser que abra uma empresa e tudo. Gente, pensa que eles vão querer um resultado para amanhã, de fato. Porque tudo parece ser muito assim. Parece, né? Parece, que você vê um vídeo, esses vídeos, tem uma raiva daqueles vídeos de reforma, gente, porque eu sou doida para fazer reforma das coisas. Eu sei o trabalho que dá. Aí vai lá, põe a mãozinha, em 2 segundos tá pronto. Dá uma sensação de que foi fácil, né? Então, assim, não é fácil, né, para ninguém. Então, eu fico pensando nisso. O BNI é como qualquer outra coisa na vida. A gente tem que se dedicar para ter vínculos ali dentro. Sua empresa foi igualzinho. Ela comecinha pequeno. A não ser que você seja herdeiro, que você pegou a empresa grande. E mesmo assim, não tá garantido de nada, né? Porque hoje em dia o trem tá feio, não tem garantia mais. Então, assim, é uma construção, é um passar do tempo. Obviamente que se você for olhar hoje, né, eu falo, pô, vou olhar a Carol hoje. Então, eu sou membro novo, eu chego lá para Carol, fala, apaixonada. Aí você fala, não, claro, para ela é fácil. Olha lá, ela agradece toda semana. Que já aconteceu isso já comigo. Sim. Um membro foi conversar com outro membro antigo foi conversar com outro membro para renovar. E aí essa membro que estava em renovação chegou e falou isso. Mas é fácil para o Wilson e para o Baioco ficar. Eles agradecem toda semana. E aí o membro, que também já era mais experiente, virou e falou assim, mas eles têm 8 anos de BNI. Eles estão só colhendo o que eles plantaram. Só que esse membro, que é o membro mais antigo, que é o próprio Edson, né? Falou assim, eu acompanhei o Baioco quando ele entrou. Porque ele é o mais antigo da regional inteira. Eu conheci o Baioco quando ele entrou. O Baioco não tinha esse mesmo nível de agradecimento. Quanto tempo você demorou para agradecer uma ONF? 4 meses. 4 meses. Para fechar o meu primeiro negócio. Então. Né? Porque esse cara estava... Lembra que ele estava fazendo o quê? Quanto tempo esse cara vai ficar, né? Estava esperando. Então, assim, eu levei 4 meses. Tem gente que entra e já fecha negócio. Tem gente que leva mais 8 meses. Demora quase um ano. Eu conheci gente que levou 1 ano. Só que quando ele renovou, até hoje ele fala, não sai nem ferrando. Então, leva tempo. Depende do investimento, depende do que você vende, depende do seu produto. Sim. Então, é uma construção. O resultado que você tem hoje é uma construção de lá de trás da Carol, que começou lá na garagem. E conforme você foi falando, eu fiquei pensando no seguinte também. A gente não sabe, a gente tem planos, né? A gente traça planos e tudo, mas a gente não sabe as oportunidades que podem surgir fora do BNI, mas especialmente dentro do BNI. Sabe por quê? Isso aconteceu comigo, né? Não teria Laborcoff. E aí, às vezes, eu fico pensando nisso. Gente, e meu futuro? E meu futuro com a Laborcoff? Porque o David já fica as pessoas já ficam me cutucando. Por que você não vão franquear a Laborcoff? Nossa, porque... E aí eu fico pensando, gente, realmente, dá para franquear. Modelo de negócio bacana, se deu certo em Franca, em outras cidades, por que não? Então, o céu é o limite real, assim. E você acha que eu ia encarar um negócio desse se eu não tivesse uma rede bem bacana de apoio? Eu ainda não consigo pensar nisso, né? Nossa, vou franquear ano que vem. Mas, aos poucos, a gente vai se empoderando, vai se informando, né? Então, onde que eu posso chegar? Não sei, nem tenho essa noção. Os membros são pitaqueiros, né? O BNI é bom pra isso também, né? Nossa, eles dá uns feedback pra gente melhorar também quando a gente... Todo mundo erra, né? Pra gente poder melhorar quando a gente erra. Faz parte da atitude positiva, né? De falar, não, errou, e aí, o que nós vamos fazer? Exato. Vamos resolver aqui, resolve, vamos, isso aí, segue em frente. Exatamente. Então, tem muitas empresas que nem a sua foi um pitaco, né? Foi o Matheus falou, olha, não é o que você está procurando, mas e aí? Né? E a gente tem empresário que chega e fala, cara, você já pensou em investir nessa linha aqui? Porque isso vai ser muito bom, que é o Patife, por exemplo. Exato, o Diego tem super essa história, né? Esse estúdio foi um pitaco do Matheus. Tá? Olha aí. Foi do Matheus também. Eu uma conversa com o Matheus e aí eu comentei o que estava acontecendo e não tinha passado na minha cabeça. E ele falou, cara, você está sempre com a Andréia, por que você não vai junto com ela? Pega esse estúdio, compra o estúdio você está procurando outra oportunidade. E eu falei, não, é verdade. E o contrário também, né? Porque eu já cheguei pro Matheus com umas ideias meio mirabolantes, ele já me cortou, falando, isso não dá certo, Carol. Por causa disso, já pensou por esse lado? Então, o Matheus, ele é ótimo para isso também, porque né? De trazer um ponto que às vezes eu não estou pensando. E eles têm experiência.
Muita experiência. Tem muita experiência. Até a gente tem muitos empresários muito mais, né, mais velhos, com muito mais experiência de empresa, que ele vai chegar e falar para você. E até mesmo pares com as mesmas especialidades. Você vai conversar com um, vai conversar com o outro. Olha, eu passei por isso, passei por aquilo, não segue nessa linha, não faz isso, que a gente acha que a gente é concorrente. E não é, né? Então, é todo um ambiente mesmo, né? Não precisa ser concorrente, né? Dá pra gente explorar um lado bom das duas empresas de uma forma legal, expandir junto, tá? Com essa conversa. Então, é um ambiente para isso mesmo, como você falou lá atrás, né? É um ambiente onde você tem uma rede de apoio que vai te dar dicas ou vai te evitar que você vá para o caminho errado. Também. Isso aconteceu algumas vezes já. Deu chegar com umas ideias que as pessoas falaram não... E depois fui pensar bem, realmente não era uma boa ideia. Carol menos. Sabe? Porque eu de ideia, milhões, né, na cabeça. Nem durmo de tanto. Mas como... Uma coisa é você querer, outra coisa é realmente ser algo interessante. Isso eu tô aprendendo também, porque eu sou meio cabeça dura, eu quero fazer acontecer do meu jeito. Mas eu preciso aprender a ouvir as pessoas, né? Importante. Senão eu vou ficar quebrando cabeça mesmo, sem fim. Porque se eu quiser abraçar toda ideia que vem, aí eu não tenho foco também, né? E não tenho foco, perco o foco. Exatamente. Eu falo, depois que eu assumi como diretor executivo, as pessoas vêm para mim com projetos, com ideias. Nossa, eu que imagino. O tempo todo, né? E aí, esses dias eu tava falando assim, não vem, não. Não dou conta. Eu falei, não dou conta, não tem como eu estar envolvido nesse projeto, né? Tem a ver porque eu tô correndo, tô para lá e para cá, Minha esposa, eu não sei que minha esposa ainda tá comigo ainda, né? Porque eu acordo, tem dia que eu acordo 4 da manhã, pego estrada, chego 9 horas da noite, né? A minha sorte é que eu tenho essa parceira que realmente abraça, e eles têm né? que entrar de cabeça junto com a gente no BNI. É uma coisa que eu falo nas entrevistas também. Você tem esposa, tem marido, você tem sócio? Então traz ele na próxima reunião. Mas se eu te contar, minha esposa nunca pisou no BNI. Uai, mas ela gosta das festas. Então tá pronto, ela tá ótimo. Mas ela nunca veio numa reunião. Mas ela tá sempre junto. Mas ela entendeu o propósito. É o que você tá dando sucesso, é o que você gosta. Deixa que aqui eu cuido das crianças aqui, a gente resolve, porque ela também trabalha de casa, então é mais fácil. E vamos embora, vai rodar e vai ter sucesso mesmo, vai ser feliz também, né? Porque, imagina. Mas tem que abraçar junto. Seja o sócio, seja o cônjuge ali. Senão não tem jeito. Senão começa a ter esse desentendimento do porquê que você está se dedicando para um negócio desse, porquê que não, né? Eu falo, é uma forma que eu pergunto, né? Eu sempre pergunto assim, né? Não sei se está funcionando o BNI. Eu falo assim, seu cônjuge já está com ciúmes? Eu pergunto... Ixi. Então tá dando certo. Então tá dando certo, porque você tá se dedicando. Tá se dedicando, você tá expandindo, e aí isso gera um desconforto quando não tá acostumado. Óbvio, no meu caso gerou também lá atrás. Eu ter o bebê pequeno e até o Pedro entender aquela carga horária que eu tava me dedicando pros 1 a 1 e tudo. Levou um tempo, aí a partir do momento que ele abraçou comigo, aí acabou. Né? Porque aí ele aguenta a barra quando precisa com as crianças para eu estar aqui, né? E tudo. Então, assim, sem isso fica difícil, né? Pra gente poder fazer a empresa crescer e tudo, fica difícil mesmo. Né? O BNI é uma extensão da nossa empresa. Não adianta dizer que não. É um setor, a gente tem que pensar que é o nosso setor de referências. Exatamente. É um setor da nossa empresa. Os colaboradores têm que entender, abraçar a causa, o pessoal que vai lá na Labor Coffee, né? Que são atendidos pelos meus... Eles precisam entender a importância do BNI, né? Onde que tá pisando, né? O que é isso, né? Exato. Carol, deu nosso tempo? Mas já. Já, tá vendo? Muito rápido. É um bate-papo muito legal trazer essa visão. Queria agradecer aí o seu tempo de vir. Eu que agradeço. De estar aqui contar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Pra mim é um prazer enorme. Muito, muito grande. Realmente, mesmo. muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Viu? Eu que agradeço. Conte comigo para as próximas. É isso, eu que agradeço. Gente, valeu.